Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Você já ouviu falar dos traços de caráter? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com você. Mas antes de eu começar, já vai deixando aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho porque ajuda demais aqui no nosso trabalho. Tendência para não gostar muito de interações sociais, um olhar distante, um corpo magro, não gostar de toque. Essas são algumas das características do traço de caráter esquizoide. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com você, sobre o método Escute Seu Corpo por meio da linguagem integrativa corporal. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou especialista em comportamento, sou analista corporal e sou professor acadêmico nas turmas de pedagogia, administração e recursos humanos, sempre trabalhando com esse viés comportamental, com esse viés de olhar para o formato do corpo, com o viés de trabalhar de maneira biopsicossócio-espiritual. E para falar sobre o traço de caráter esquizoide hoje, eu trouxe muitas informações aqui e vou trazer de uma maneira mais ampla possível e de uma maneira mais clara possível para que você consiga acompanhar aqui o meu raciocínio e que seja de grande valor para você. O traço de caráter esquizoide, ele começa a ser formado no útero. É no útero onde nós temos o primeiro ambiente de interação do ser humano. Então é naquele primeiro momento ali de formação que a gente tem conexão com as emoções da nossa mãe, que a gente tem conexão com esse mundo que no primeiro momento ele é muito interno. Então eu consigo perceber um mundo ao meu redor por meio das sensações da minha mãe. Ou seja, as emoções, o estresse, tudo aquilo que a minha mãe sentiu, tudo aquilo que a minha mãe ingeriu, tudo aquilo que ela recebeu no corpo dela, influenciou no meu formato, influenciou nas minhas sensações. E dependendo do nível de recepção, pode causar problemas no decorrer do desenvolvimento do ciclo vital. O que é o ciclo vital? Ciclo vital é desde a concepção até a morte. Tem até uma disciplina que eu trabalho que é a Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Então, dependendo do que aconteceu nesse momento do útero, pode acarretar em algumas dificuldades que a gente chama de biopsicossocial, ou que eu gosto dessa amplitude, chamando de biopsicossócio-espiritual. E entenda esse espiritual não como algo relacionado com a religião. Claro que quem tiver uma religião vai encaixar perfeitamente a espiritualidade com a religião, mas espiritual é se ligar com o metafísico, é se ligar com aquilo que você não vê. Por exemplo, uma vez eu atendi um aluno. Ele virou para mim e falou bem assim: professor, eu não tenho religião, como é que eu faço? Que na época era uma roda da vida, que eu estava trabalhando num processo de coaching. Como que eu faço essa roda da vida no processo de coaching, que eu vou colocar espiritual se eu não tenho religião, se eu não pertenço a nenhum tipo de congregação, de igreja, de templo, de movimento? O que eu vou colocar? Eu perguntei para ele: o que você acredita? Ele falou: eu acredito numa energia que eu lanço para o universo e o universo me devolve. Por isso que eu sempre procuro lançar energias boas. Eu falei: ok, essa aí é a sua espiritualidade. Então, espiritualidade é se ligar com o metafísico. Então, quando nós estamos nessa interação no útero, nesse momento de formação, se a gente não tem uma recepção boa ou se a nossa mãe passou por algumas dificuldades, isso pode atrapalhar na infância, na adolescência e na vida adulta. E essas percepções, elas vão formar aquilo que a gente chama de personalidade, de comportamento. É aí que entra o traço de caráter dentro das formações dos traços de caráter, que foi cunhado primeiramente por Haidt e depois ela foi sistematizada melhor por Alexander Lowen, que eles falaram que o nosso formato do corpo, ele é desenvolvido, ou esse formato que eu tenho hoje do meu corpo aqui, ó, a minha cabeça desse jeito, os meus olhos desse jeito aqui, o meu tronco ele é maior em cima e menor embaixo, tudo isso foi por meio de sensações, foi por meio da minha recepção em relação ao ambiente, aquilo que eu senti desde o útero. Então, as dores que eu senti, o estresse que eu senti, trouxe tensões para o meu corpo que foi moldando a minha musculatura. Aí você já pode querer perguntar para mim: mas isso está relacionado com genética? E onde fica a genética? A genética vai definir a cor dos meus olhos, o tipo do meu cabelo, até a minha altura, né, em relação a ser um gene, qual o tamanho que eu vou crescer.
Mas a questão muscular desse formato do corpo, de acordo com esses autores e de acordo com outras ciências também, epigenética e outras coisas mais, traz essas informações, tanto por meio de observação, tanto por meio de acompanhamento, que o formato do nosso corpo ele é definido por meio dessas sensações que a gente sente, ou dessas percepções que a gente tem desde o útero. Então, as percepções para a formação da personalidade ou do primeiro traço de caráter a ser formado inicia no útero e passa pelo parto e até os primeiros dias de vida, que a gente costuma dizer que são até os 20 primeiros dias de vida. Então, isso é muito importante que essa criança ela se sinta acolhida. Por isso que a amamentação é importante, esse primeiro contato com a mãe é importante, porque alguns autores eles vão trazer que o parto é um evento tão traumático, mas tão traumático, que ele pode ser de tamanha proporção que fica registrado no nosso inconsciente. E fica registrado no nosso inconsciente de tal forma que pode impactar o nosso comportamento. Então, se o parto foi de uma maneira traumática, de uma maneira muito dolorosa, ou se a mãe passou por alguns momentos assim que não foram momentos ruins ali para ela, isso pode ficar registrado no nosso inconsciente. Isso significa o quê? Que a gente não vai lembrar. Muitas coisas a gente não vai lembrar. Eu já atendi pessoas com traço de caráter esquizoide, que elas falavam bem assim, nossa, mas a minha vida foi tão boa, eu não lembro de ter sido rejeitada. Eu falei, olha, o traço de caráter esquizoide ele é formado no útero, tem coisas que você não lembra. Aí quando a pessoa vai pesquisar e vai observar, aí consegue encontrar algumas informações. Às vezes foi uma criança que não foi planejada, ou às vezes os pais tinham uma preocupação muito grande com a vida financeira naquele momento, e aí a criança acabou sentindo isso, né, tendo essas sensações. E esses registros ficam ali no inconsciente que a gente só vai conseguir acessar por meio de algumas técnicas terapêuticas. As experiências do útero, quando são boas, né, quando são percepções boas, a gente vai ter a sensação que a gente foi cuidado, que a gente foi protegido, e aí a gente fica com aquela sensação assim, eu posso ficar tranquilo, porque eu fui cuidado no útero, eu fui protegido. Aqui dentro do útero, né, pensando no útero, tá tudo bem, eu posso me mexer no útero. Agora imagina todas as vezes que eu estava lá no útero da minha mãe, que eu me mexia, minha mãe falava, meu filho, pare de mexer. Meu filho, fique quieto. Meu filho, você me mata. Meu filho, você me incomoda demais. Ai, esse menino não me deixa dormir. Significa o quê? Que eu tenho a sensação que eu incomodo. Então eu estou toda hora incomodando. Então se toda hora eu estou incomodando as pessoas, é melhor ficar quieto. E aí eu não posso me mexer. Agora, se eu estou num ambiente que eu estou tranquilo, aí eu posso pensar, não, posso me mexer, posso pular, claro que a gente não vai pular no útero, né? Mas eu posso pular, posso cantar, posso dançar, eu posso sentir. Se a gente fica com essas percepções, a gente tem uma sensação que o ambiente traz para nós muito terror, muito medo, ou seja, todas as vezes que eu quero existir, todas as vezes que eu quero aparecer, todas as vezes que eu quero me posicionar, eu tenho uma sensação de ficar atento para não sofrer. Toda hora eu fico assim, mas e se eu fizer isso? Será que alguém vai me machucar? Será que alguém vai me aceitar? Será que eu vou sobreviver nessa situação? Ou seja, parece que sempre tem algo para me ferir. É daí que vem aquelas pessoas, ou tem aquelas personalidades, ou aqueles comportamentos, que a pessoa está sempre querendo se esconder. Está sempre querendo fugir, gosta de ficar no canto, gosta de ficar isolado, não gosta de interagir. Existem 3 medos, eu já ouvi no curso de oratória, já fiz um curso de oratória já tem muito tempo, né? Porque eu fiz meu primeiro curso há mais de 20 anos, meu primeiro curso de oratória. E eu lembro que a professora sempre falava bem assim, existem 3 medos do ser humano. Medo de morrer, medo de ser julgado e medo de falar em público. Aí ela dizia o seguinte, tem gente que prefere os dois do que falar em público. E nas turmas de oratória, nos cursos de oratória que eu já fiz, a gente via pessoas assim, ó, por favor, se levante e fale o nome. A pessoa já começava a se sentir mal com aquilo. Em sala de aula, às vezes eu percebo alunos que ficam inquietos na hora de responder chamada. Você já teve isso? Já teve esse momento de você ficar com medo de responder a chamada? Parece que o seu nome está chegando e você vai ficando tão agoniado ali naquele momento que o coração começa a acelerar.
Tudo isso é voltado para medo de exposição, ou seja, eu não posso falar, eu não posso aparecer, eu não posso me expor, o que será que vão pensar de mim? E isso, esses medos faz com que eu tenha um mecanismo de defesa, de proteção, para que eu fique escondido, porque é como se o ambiente sempre tivesse alguma espécie de bicho-papão ou alguma coisa que vai me ferir. Não significa, é bem interessante e é muito importante eu falar isso aqui para vocês, não significa que isso é frescura. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de frescura, de mimimi. Isso é só algo que está na sua cabeça. E sim, gente, está na nossa cabeça, né? É psico, é biopsicossocial, é biopsico, sócio-espiritual. Claro que está na minha cabeça. Pelo fato de ser um pensamento, pelo fato de ser uma emoção, não significa que não traga dor, que não traga sofrimento. É muito importante a gente sempre observar isso, dar atenção e prestar atenção e acolher os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros. Evitar ficar com essas questões de é frescura, é mimimi, você não sabe o tamanho da dor do outro. Às vezes a gente não sabe nem o tamanho da nossa dor. Imagina a gente querer dizer que aquilo que a pessoa está sentindo não é dor. Sim, está doendo sim, está doendo. E a gente tem que prestar atenção. Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas preferem se esconder. Elas preferem ficar no canto delas com medo de se ferir. Aí, nesse processo de formação, se teve uma tentativa de aborto, ou natural, ou intencional, pode fazer com que a pessoa se torne uma pessoa totalmente pessimista, ao ponto dela imaginar catástrofes. É como se fosse o fim do mundo, é como se estivesse acontecendo algo assim, agora eu vou desaparecer. Então, se teve uma tentativa de aborto, é tanto natural, ou seja, o corpo realmente começou a fazer algumas coisas, teve um sangramento ali, teve algumas reações, ou uma tentativa de aborto intencional, ou pelo menos a fala de ficar falando assim, eu acho que eu vou abortar, eu não quero essa criança veio de um momento difícil, não sei o que. A criança tem a sensação, e essa sensação faz com que, em algum momento, claro que eu não costumo ser reducionista e nem determinista, eu sempre digo que nós somos complexos, tá? Todos nós passamos por muitas coisas, desde o útero até hoje. Por exemplo, eu estou com 42 anos, então eu passei por muitas coisas, desde a formação lá no útero até agora. Muitas coisas moldaram a minha personalidade, muitas coisas eu consegui trabalhar, outras coisas eu não consegui trabalhar ainda. Algumas informações eu tenho, outras informações eu não tenho. Eu não sei o que aconteceu com a minha mãe, não sei o que aconteceu ao certo com meu pai, mas algumas informações eu tenho. Agora, não significa que aquilo que aconteceu é reducionista e é determinista. O que a gente traz existe uma tendência de pessoas que passaram por situações assim, situações abortistas, que elas sejam pessoas pessimistas e inseguras. Então, é como se sempre fosse dar alguma coisa errada. Vai dar uma coisa errada, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? É melhor ficar no meu canto. O traço de caráter esquizoide tem isso? Tem, ele vai ter isso. O traço de caráter masoquista também vai ter isso. A gente vai conversar sobre todos esses traços aqui pausadamente, tá? A gente vai falar de cada um deles. Na hora do parto, o bebê pode ter falta de oxigênio e pode levar medos intensos que transformam em ansiedade no processo de desenvolvimento da vida adulta. Então, se na hora do parto o bebê teve aquele momento assim de falta de oxigênio, né? Tem casos de crianças que elas nasceram e elas não respiraram, né? Então, assim, foi um parto, por exemplo, um parto cesáreo. Tive uma experiência dessa, de uma criança que eu presenciei em um parto cesáreo, onde ela nasceu ali naquele momento, né? Ou foi tirada, né? Às vezes foi até uma dificuldade de tirar essa criança, e essa criança ela não respirou no primeiro momento, ela não chorou, então teve que colocar um aparelho para essa criança poder respirar. Então essa sensação naquele momento ali de tirar a criança até o momento de colocar o aparelho pode ter essa sensação de asfixia, ou seja, falta de oxigênio, e isso pode trazer ansiedades na vida adulta. É aquele momento a pessoa fica assim, ó, parece que está faltando alguma coisa. Tudo isso a gente resolve por meio de trabalhos de interações sociais, por meio da terapia, por meio da psicoterapia. Em alguns casos é procurar a psiquiatria, né? Que é os casos aí que são casos assim que precisam realmente de uma medicação, de uma interação mais de um médico. Então pode começar com a terapia integrativa, a psicoterapia. Pode ser a psicanálise, também pode ajudar um pouco isso, e a psiquiatria, tá, gente? Eu sempre costumo dizer que todo cuidado conta, desde que seja feito com
cuidado. O próprio nome diz, né? Todo cuidado conta, desde que seja feito com cuidado e você procurar um profissional responsável e um profissional honesto, tá? Honesto, porque tem muitos profissionais que eles só querem, muitas vezes, manter o paciente ali ou começam a oferecer coisas que ele não pode tratar, que ele não pode resolver. Muitas vezes, quando eu vou atender um cliente, que ele chega para mim com determinada situação, eu falo assim, olha, procura um diagnóstico, eu não dou o diagnóstico. Procura um profissional que faz psicoterapia. Eu não faço psicoterapia, eu sou da área da terapia integrativa e o meu principal foco é educacional. Eu tenho experiência na área integrativa, eu já atendi só de análise corporal, eu já atendi mais de 1 ano e 2 meses em uma das empresas que eu já trabalhei, gente do Brasil e fora do Brasil, foram mais de 800 horas de atendimento, tanto nessa empresa como também atendimento em voluntariado, de apoio emocional, de prevenção ao suicídio e fora a sala de aula que eu estou aí há mais de 9 anos. Então eu sou muito voltado para a área acadêmica, para a área educacional. Gosto sim de fazer trabalhos voltados para terapia integrativa, dou mentoria para terapeutas, às vezes para coaches, às vezes para professores. Eu gosto de fazer isso, mas a minha pegada maior aqui é educacional nesse momento. Então tem coisas que a gente precisa ser claro e ser honesto, não é da minha área. Por que eu vou insistir com isso? Eu não sei, por que eu vou insistir dizendo que eu sei? Não, a gente tem que falar que a gente não sabe. Então todo cuidado conta, desde que seja feito com honestidade, com clareza e com transparência. E cuidado, muito cuidado com lugares que oferecem coisas ilusórias, utópicas, que é aqui, vem pra cá, que aqui você vai parar de sofrer. Vem pra cá, que aqui você nunca mais vai ter problema e nunca mais vai ter dor. Gente, isso não existe. Isso não existe e nunca existiu. Eu já participei de vários cursos, de vários lugares. Inclusive, uma decisão que eu tive foi no meu primeiro curso de coaching, né? Quando eu comecei lá em 2012. Em 2012 eu fui fazer meu primeiro curso de coaching. E aí eu comecei a pesquisar as empresas. Pesquisei, na época era bem caro, era bem caro, até para a época, né? Assim, e também pelas condições que eu tinha na época. Eu comecei a pesquisar, fiquei 4 meses pesquisando. E na época era assim, vem para cá que você vai ficar rico. Vem para cá que você vai ficar rico. Eu falava, gente, eu não gosto desse tipo de coisa. Até porque eu sou da igreja, e como eu falo, sou da igreja, né? Eu pertenço a uma igreja evangélica há mais de 24 anos. E eu sempre me assustei com esse tipo de coisa, de muitas promessas, de muitas coisas assim que são um pouco ilusórias, sabe? A gente sabe que não é real naquele momento. Falou, gente, mas não é isso, não é por esse caminho que eu vou. Aí eu procurei uma empresa, né? Fui procurando os vídeos e uma das empresas que eu fiz a minha formação, inclusive está ali, ó, as minhas apostilas estão ali atrás, ó, aqui, as minhas apostilas aqui é Life Coaching, Executive Coaching e Master Coaching. O dono da empresa, ele falou bem assim, coaching não é milagre, coaching não é milagre, coaching não é mágica, coaching é uma metodologia séria, onde nós temos um diagnóstico e nós temos ações semanais. Se você não fizer essa ação semanal, logo a sua vida não vai mudar. Agora, logo, se você faz as ações semanais, a sua vida muda. Então, muito cuidado na hora de procurar esses lugares que oferecem muitas coisas assim para você, que pode muitas vezes nos prejudicar e às vezes nos tornar doentes. E aí eu faço um curso, eu participo de um evento, esse curso abre uma brecha ou abre uma janela ali, aquilo não é fechado, daqui a pouco você vai ter que gastar dinheiro para resolver o problema que você fez naquilo. Então, muito cuidado, preste bastante atenção por onde que você está indo. E aí, nessa questão do traço de caráter esquizoide, quando a gente fala assim que essa criança perdeu esse oxigênio ou ficou ali sem respirar, isso vai trazer ansiedade para a vida adulta. Essa ansiedade tem que ser vista com cautela, com cuidado, com profissionais responsáveis. E em alguns momentos tem que ser feito sim alguns diagnósticos com criança, com adolescente, com adulto. Tem que perceber como que essa ansiedade prejudica essa pessoa no desenrolar da vida dela, porque tem uma ansiedade que é uma ansiedade natural. Por exemplo, agora nós estamos em outro momento da nossa nação. Tem ansiedade? Tem. Todo mundo está ansioso, praticamente todo mundo está preocupado com o que vai acontecer.
Essa ansiedade e essa preocupação é natural. Às vezes a gente fica ansioso para ir para um casamento, ansioso para um aniversário que a gente tem que ir, ansioso para mudar alguma coisa na casa, mudar alguma coisa no corpo, tá tudo bem. Agora, a ansiedade que traz falta de ar, a ansiedade que tira sono, a ansiedade que traz dor no corpo, dor de cabeça, enxaqueca, isso aí tem que ser visto, que é uma dor, nesse caso aqui, a criança nasceu, ficou com falta de oxigênio. Então, o que acontece? É como se fosse o medo de ficar asfixiado novamente. Acontece alguma coisa, eu tenho que ir para a vida, eu tenho que me expor, aí eu vou perder o ar de novo, eu vou sentir aquela dor de novo, e aí eu revivo essa dor. Por isso que é muito importante fazer esse trabalho, para saber que a gente não precisa mais daquela dor, para a gente lembrar do que aconteceu. Aí, quando a criança é apresentada ao mundo, né, ela fica com um pouco de receio, né? Se ela é apresentada ao mundo de uma maneira muito brusca, ou seja, tirou ali, nasceu de uma maneira muito brusca, foi apresentada ao mundo de uma maneira muito brusca, ela vai ficar com receio de contato com as pessoas e de contato com a realidade. E desse contato de estar presente, do contato mesmo de pisar no chão, pé no chão, nesse caso traço de caráter esquizoide, porque a experiência foi muito ruim. Então eu estava muito quietinho lá no meu útero, né? Quietinho lá, só a minha cabeça que estava ali funcionando naquele momento. Depois o meu corpo mexia um pouquinho, mas toda a energia estava concentrada na parte da cabeça, ali dos pensamentos, das formações. De repente, pum, eu venho para o mundo de maneira brusca. Essa experiência foi muito ruim. Se é uma experiência muito, muito ruim, a pessoa realmente ela vai preferir estar no mundo da cabeça, ou no mundo das ideias, ou no mundo da fantasia, ou no irreal, porque aqui é muito mais seguro. Já dizia o Rubem Alves, né, parafraseando outro autor, que eu não me lembro agora, mas o Rubem Alves disse isso muitas vezes. O mundo da poesia, né, aquilo que não existe é muito mais bonito. O que não existe é muito mais bonito. Será que é por isso que a gente gosta muito de filme de super-herói? Eu gosto. Eu gosto de filme de super-herói, eu gosto desses filmes assim que levam a gente para um imaginário, eu gosto de filme de poesia, eu gosto desses romances, dessas comédias românticas que contam aquelas histórias de repente, nossa, não sabia que aconteceria isso, depois eu quero voltar a entender. Então, porque o que não existe, muitas vezes, é muito mais bonito, é muito mais agradável. Agora, aqui nesse momento, está presente com você nesse momento, pisando no chão, está presente, pode ser agradável? Pode, desde que a gente aprenda a tirar proveito disso. Porque se a gente fica com essas dores primárias dos nossos traços, a gente realmente não aproveita e a gente não fica seguro, nós não estamos seguros. E a gente prefere ficar muito mais no tempo, no mundo das ideias, na fantasia e no irreal, porque é ali que eu fico muito, muito, muito mais seguro. Essa é uma das tendências do traço de caráter esquizoide. É ficar no mundo das ideias, no mundo da fantasia. A primeira amamentação, gente, é muito, muito importante. Esse primeiro momento que a gente tem esse contato com a nossa mãe. Porque o bebê ele vai procurar estabelecer uma afetividade com a mãe por meio da boca. E ele vai estabelecer esse momento de sobrevivência, esse vínculo mais afetivo, ter mais consistência. Porque antes só tinha o cordão umbilical. Só tinha o cordão umbilical ali. E agora vem essa questão da criança estar descobrindo o mundo. A gente sabe, né, uma das informações que nós temos é que uma das primeiras coisas que a criança faz quando ela nasce, né, ou quando nós nascemos, é aprender a enxergar. Porque é tudo muito míope. Então, a gente não consegue enxergar longe. Né? E aos poucos a gente vai aprendendo a enxergar. Uma das curiosidades que tem é que a criança ela só consegue enxergar até determinados dias ali de vida, ou meses, não me lembro agora ao certo, 25 centímetros. E 25 centímetros, olha, essa régua aqui tem 20 centímetros. 25 centímetros é aqui, ó, a distância do peito, do seio, ao rosto da mãe. Olha que incrível, né, gente? Que incrível, como que a natureza é bela, né? Como que a natureza é bela, e para você que acredita num Criador, como que o Criador é belo, né? É inteligente, fez isso. Que a criança não precisa de conexão, então é muito importante ter esse momento aqui, ó, de amamentação, olho no olho, ter esse segurar aqui, que aí vai criando essa conexão da criança com a mãe. E isso vai ajudar, sim, no desenvolvimento do traço de caráter esquizoide, fazendo com que esse esquizoide fique muito mais naquilo que a gente chama de recurso do que propriamente na sua dor.
Se o bebê ele não encontra um lugar de afeto em que se sinta acolhido, em que se sinta seguro para existir, ele vai poder ou ele vai desenvolver mecanismos de defesa inconscientes que pode impedir de tomar algumas decisões na vida. Mecanismos de defesa inconscientes. Alguns mecanismos de defesa são conscientes, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo. Isso, algumas pessoas que têm um autoconhecimento mais desenvolvido. Pessoas que não têm um autoconhecimento tão desenvolvido assim, eles terão dificuldade de entender alguns mecanismos de defesa, inclusive negação, né, gente? Mecanismo de defesa, negação. A pessoa nega mesmo que está nervoso, nega mesmo que está fazendo alguma coisa errada, nega que está machucando o outro. É uma negação terrível, mecanismo de defesa. Agora, outros mecanismos de defesa, a gente não vai ter tanta consciência assim daquilo que a gente está fazendo. Aí só um trabalho mais apurado, um trabalho por meio da terapia, ou da psicanálise, ou da psicoterapia, que vai ajudar a entender esses mecanismos de defesa. O próprio nome já diz, mecanismo de defesa. Eu estou fazendo coisas para me defender. Todas as vezes que eu observo que o ambiente não é seguro, todas as vezes que eu observo que aquela pessoa não é segura, todas as vezes que eu observo que aquela atividade não é segura, eu me escondo. Daí que vem a procrastinação, sabia? A procrastinação nada mais é, né? Ou uma das coisas, né? A procrastinação é um momento de você querer se proteger de uma dor. Ou seja, não vou estudar porque não consigo. Eu não consigo, é difícil demais ficar parado aqui e eu fico só olhando para a tela do computador e eu não consigo escrever nada. Que dor no meu coração. Deixa eu ir assistir alguma coisa na rede social ou na televisão, deixa eu ir comer alguma coisa, deixa eu mudar os meus livros de lugar, mexer alguma coisa aqui. Então sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma coisa a mais para eu fazer e na verdade eu estou fugindo de uma dor, eu estou fugindo de uma responsabilidade. Isso é a procrastinação. Agora tem a procrastinação saudável, né? Em algum momento a gente fala um pouquinho mais sobre procrastinação. Procrastinação saudável é quando eu decido fazer para colocar outra coisa no lugar, mas o não fazer não vai me prejudicar naquele momento. Eu simplesmente fiz uma escolha, não estou a fim de digitar aqui agora, vou produzir outra coisa, vou atualizar alguma coisa aqui, vou gravar um vídeo. E aí eu estou colocando outra coisa no lugar nessa questão da procrastinação. Logo, eu não estou com mecanismo de defesa, logo eu não estou fugindo daquilo. Agora, quando eu fico fugindo e me sinto culpado e tudo mais, pode ser algum tipo de mecanismo de defesa, sim. Porque eu estou querendo fugir da realidade, fugir daquela vida, daquele momento ali que não está tão agradável para mim. E se não tiver acolhimento, ou seja, se eu não perceber o acolhimento, se eu não perceber que tem algo bom acontecendo perto de mim, eu vou desenvolver a minha principal dor do traço de caráter esquizoide, que é a dor da rejeição. A principal dor do traço de caráter esquizoide é a rejeição. Eu morro de medo de ser rejeitado. Logo mais eu vou explicar para vocês aqui o formato do corpo, como que é o traço de caráter esquizoide, vou explicar direitinho, tá bom? Mas a principal dor dele é medo de ser rejeitado. Se eu aparecer, será que vão gostar de mim? Se eu aparecer, será que eu vou causar algum desconforto? Então eu não quero incomodar e ao mesmo tempo eu tenho medo de ser rejeitado. Por quê? Porque eu não me senti acolhido nos primeiros momentos da minha vida. E nos primeiros momentos da vida, na concepção da vida, dentro do útero. Então, desde o útero, eu não me senti acolhido, eu não me senti visto, eu não me senti bem para existir. Então, eu fico com medo de ser rejeitado o tempo todo. Por isso que, às vezes, eu me escondo. Para matar já a sua curiosidade, talvez você esteja aqui se perguntando, tá, mas a pessoa só tem um traço de caráter? Não, nós temos 5 traços de caráter, eu vou falar de cada um deles e a gente tem um pouquinho de cada. E existe uma técnica para a gente poder descobrir o quanto que a gente tem de cada traço e como que esses traços funcionam. Na minha metodologia, eu trabalho não só com o formato do corpo, mas eu trabalho com análise do discurso, ambiente e autoanálise, para a gente perceber qual traço que está existindo mais, qual a dor que você está carregando mais e como que a gente resolve todas essas dores, inclusive trabalhando com questões de doenças psicossomáticas. Então, no meu método, a gente trabalha com formato do corpo, ambiente, análise do discurso e autoanálise, para descobrir qual traço que está existindo mais, por que ele está sentindo tanta dor e como que a gente deixa ele existir de uma maneira mais saudável, usando todas as suas habilidades.
Essas defesas que nós temos, esses mecanismos de defesa ou essas dores primárias que a gente tem, elas vão produzir, de acordo com o Haidt, tensões musculares, ou seja, uma tensão aqui na nuca, é uma tensão aqui no ombro. Olha, quando eu falo de tensão, chega eu faço assim, né? Isso aqui é tendência de traje caráter masoquista. Chega, deixa assim. Então, são tensões que o Haidt chamou isso de couraças. Então, ele vai falar couraças ou proteções. Em algum momento ele chamou de anéis ou segmentos. Então, nós temos o anel visual, que é essa parte aqui, o anel oral, o anel peitoral, o anel diafragmático, abdominal e pélvico. É como se essas áreas do nosso corpo aqui ficassem mais tensionadas. Tem gente que tem até tensão aqui, ó, aquela coisa tensionada aqui, uma tensão na boca, uma tensão aqui assim, e aí ele chamou isso de couraças, né? Aqui o nosso foco é a cabeça, nariz, as maçãs do rosto e a nuca, que é onde trabalha mais o traço de caráter esquizoide. E aí o traço de caráter esquizoide, quando essa couraça nessa área, né, quando ele tem muita couraça nessa área aqui, ele pode perder o contato com a realidade e até ficar no mundo paralelo ou criar a própria realidade. Ou seja, por causa da dor inicial, por causa da dor primária, ele quer fugir da realidade mesmo, ele quer ficar distante, ele não quer contato com as pessoas, ele tem dificuldade de focar, ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Às vezes ele está olhando assim, ele faz isso, ó, ele muda um pouco o olhar, ele vai para lá, ele vai para cá, ele quer fugir do corpo. Eu estou mudando meu olhar aqui para você porque eu estou usando aqui o meu computador aqui embaixo, por isso que eu olho aqui, pulo para eu não perder o fio da meada do que eu quero trazer para você. Eu tenho algumas coisas que eu anotei. Então, ele quer fugir da realidade, ele tem essa dificuldade de conectar, de olhar nos olhos. E as psicossomáticas mais comuns são enxaqueca, dores de cabeça, labirintite, sensação de desmaio, de estar sem força, aquela pessoa fica, ai, meu corpo, eu estou sem força, a cabeça está funcionando muito bem, mas ele está sem força. Ele tem tendência de esquecer de comer, problemas de visão, e outras dependendo do ambiente e das combinações dos traços. Essas são as principais psicossomáticas do traço de caráter esquizoide. Essas dores de cabeça, essas enxaquecas, labirintite, sensação de desmaio, muitas vezes vem porque ele não deu resposta para aquilo que ele gostaria de dar. Às vezes ele fica com muitas coisas na cabeça, muitas ideias e não dá resposta. Às vezes ele engole choro, né, porque o esquizoide ele é muito mais racional do que oral, e aí tem que ver o tanto de oralidade que tem, se ele está dando vazão para essa oralidade. E aí o fato dele fazer isso, o fato dele não dar lugar a essas sensações, pode trazer essas dores psicossomáticas. A labirintite é o desequilíbrio, ou seja, é como se eu estivesse mesmo sem pé, né? Aquela pessoa, eu perdi o chão. Já viu as pessoas falam, eu perdi o chão, comecei a dar uma bambeada aqui, não sei o que. Traço de caráter esquizoide. A sensação de desmaio em alguns momentos, eu quero fugir da realidade. Como é que eu fujo da realidade? Desmaiando, deixa eu me desligar aqui, porque aí eu vou fugindo dessa realidade. Esquecer de comer. Às vezes ele esquece de comer porque ele não é muito voltado para a questão das sensações, é mais para a questão de ficar aqui no mundo das ideias. Então ele pode esquecer de comer também e ficar no mundo dele ali. Todas essas defesas são que determinam as estruturas do traço de caráter. Os nomes dados, eles são derivados de outros nomes dentro das patologias mentais. Então nós temos aqui os nomes, nesse caso é o esquizoide, mas os outros são oral, psicopata, masoquista e rígido. Os nomes eles são derivados de algumas patologias mentais, de alguns comportamentos, de algumas personalidades, de algumas dores. Foi isso que os autores fizeram. Mas isso não significa que quem tem determinado traço irá desenvolver ou tem determinado transtorno ou síndrome, tá? Não significa que quem tem aquele traço vai desenvolver, tá? O que os autores originais eles fizeram? Eles fizeram indicações de algumas tendências. Então, olha só, preste bastante atenção no que eu vou falar. No caso do esquizoide, quando ele tem um traço que não é trabalhado e ele vive em estados de proteção e de alerta constante, ele pode querer se desligar do corpo, se desligar desse mundo externo ao ponto de ter sinais de esquizofrenia. Então tem pessoas que se desligaram tanto do corpo, ficaram tão assim, ó, no mundo das ideias, aquela pessoa fica assim, ó. Oi? Aí fica assim de novo, assim. Oi? Como se tivesse assim, com algum efeito de alguma substância química. Então a pessoa ficou tanto assim, ou seja, era tão ruim olhar para a realidade, para tocar nessas coisas aqui, tudo isso aqui é real, né?
Então aqui, tocar nessa cadeira, tocar no meu corpo, sentir o corpo, não é tão ruim que eu fiquei tão assim que essa pessoa começou a desenvolver sinais de esquizofrenia e pode sim, em algum momento, né, em algum momento, ter tendências esquizofrênicas e aí tem que procurar o psiquiatra, tá? Pode, estou falando que pode, não estou falando que é, tá? Isso não significa que o esquizoide é um esquizofrênico, eu vou dizer de novo. Isso não significa que o esquizoide é um esquizofrênico, mas que existem tais tendências, assim como todos os traços. Nós vamos falar das tendências das patologias dos traços. E isso, os autores já falaram, está registrado nos livros, está registrado em artigos, eu não estou inventando da minha cabeça, tá? Então isso está registrado. O cuidado que a gente tem que ter é de não rotular as pessoas. Não é porque uma pessoa tem um traço de caráter esquizoide que a gente vai virar assim, agora você é esquizofrênico. Não, não faça isso com as pessoas, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá? A gente não faz isso com ninguém. O esquizoide, ele vai ter tendências, além de ter essas tendências de comportamentos voltados para a questão da esquizofrenia, quando ele está muito na dor, ele pode ter tendências também para comportamentos que são caracterizados como autismo, como espectro autista. Então, isso também tem que ser feito diagnóstico, tá? Eu indico que seja feito diagnóstico, não é você vai pegar um esquizoide e falar, todo esquizoide é autista, ou todo autista é esquizoide. Não faça isso, tá? Eu gosto de fazer aqui as correlações e a gente tem observado isso sim, que um traço de caráter esquizoide, que é uma pessoa que gosta mais de ficar no canto, gosta do mundo das ideias, às vezes ele tem até um objeto que ele gosta de carregar, porque é um objeto criativo, ou uma maneira de se vestir. Às vezes ele se cobre um pouco mais, ou joga o cabelo na frente, ou coloca uma capa para poder se esconder, ou tem uma coisa mais criativa. Isso é para evitar o contato com o outro em algum momento, e isso é para entrar no mundo das ideias dele. Isso pode caracterizar um tipo de comportamento autista, só que para ter um diagnóstico de autismo tem que fazer várias coisas. Eu não sou especialista em autismo, eu conheço algumas coisas, mas tem que procurar o psicólogo responsável da área, o psicólogo que é especialista para poder fazer isso, que você confia para ter esse diagnóstico. Então, o esquizoide sim, ele vai ter uns comportamentos voltados para autismo, mas nem todo autista é esquizoide e nem todo esquizoide é autista, tá? Não se assuste com isso. Quer ver uma coisa? Tem coisas que são só comportamentais, gente. São só comportamentais. Às vezes esse esquizoide está precisando de um lugar para ele ter as suas ideias criativas. Às vezes você coloca um esquizoide, por exemplo, num teatro, onde ele possa ser criativo e desenvolver a questão da habilidade de se expressar, de entrar no mundo das ideias. Ou coloque ele para um jogo, para construir um jogo, para construir um livro, para fazer uma poesia, para trazer coisas interessantes. Você vai dando lugar para ele e aí ele não precisa entrar em nenhuma dessas nomenclaturas, tá? Em nenhum dessas nomenclaturas de patologias ou de dificuldades de aprendizagem ou de síndromes. Por quê? Porque ele está trabalhando e nem vai precisar de medicação. Não estou dizendo, mais uma vez, cuidado que eu tenho aqui, eu não estou dizendo que não se deve tomar medicação, não estou dizendo que não se deve procurar nenhum tipo de profissional. Quero deixar isso bem claro, cada pessoa no seu devido lugar. Tá? É muito importante. Agora eu estou trazendo para você que algumas das coisas que nós sentimos, nem tudo que a gente sente, a gente tem que procurar um diagnóstico de transtorno mental ou tomar uma medicação. Às vezes, a gente só precisa o quê? Sair, pisar numa grama, resolver aquele problema com o marido, resolver aquele problema com o filho, dar uma resposta naquele trabalho que só te deixa estressado o tempo todo. Ou virar para as pessoas e falar, para de ficar me tocando o tempo todo que eu não gosto. Para de ficar me chamando o tempo todo que eu não gosto disso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Para de ficar pedindo para eu ser igual ao meu irmão, ou igual à minha irmã, ou igual à minha tia, ou igual a todo mundo. Eu sou diferente. Então, quando a gente se olha, quando a gente se percebe como uma pessoa diferente e que a gente dá lugar para a nossa existência, o jeito da gente ser, o jeito da gente existir de maneira saudável para nós e para o outro, às vezes fica mais fácil. Agora, quando tem dores que a gente não consegue resolver, a gente tem que procurar um profissional. Às vezes eu passo por alguns estresses que aí eu preciso de ajuda. Às vezes eu ligo para alguém, eu chamo um colega, terapeuta, para poder conversar e falar, olha, eu estou precisando. Hoje passei por uma barra aqui, estou com a dificuldade em tal lugar, preciso conversar com alguém. Me ajuda a entender esse tipo de sofrimento, me ajuda a entender esse tipo de dor.
Tem dia que, dependendo do que eu estou sentindo nos meus traços, eu fico num estado de confusão. Eu fico assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu vou sair, eu não sei se eu vou estudar, eu não sei se eu vou jogar, eu não sei se eu vou assistir um filme. Eu fico numa agonia, aí eu tenho que parar. Para. Já que você não sabe o que fazer, vai dormir. Aí eu vou dormir. Aí eu deito um pouquinho, durmo ou tomo um banho. Daqui a pouco, 1 hora, eu já melhorei. Já estou melhor. Eu só precisava o quê? Descansar, porque a minha mente estava tão sobrecarregada que, como se desse um bug aqui na cabeça, como se fosse vários bonequinhos andando aqui, conversando ao mesmo tempo, deu um bug na minha cabeça. Opa, para tudo, vamos descansar. E aí eu dou muito vazão a essa questão do descanso. Quando eu percebo que eu estou cansado, eu vou lá e descanso. E isso resolve muitas coisas, muitos problemas. Agora, outras coisas realmente a gente vai precisar de um diagnóstico mais preciso e aí sempre procurar o profissional da área. Então, ele vai ter dificuldade de se expressar, o esquizoide. Ele vai ter dificuldade, muitas vezes, com a questão de ser empático, porque ele tende a ser muito direto e sem rodeios. Então, como ele não é muito voltado para sentimento, ele vira para uma pessoa e fala bem assim, não gostei de você. Ou então, uma vez eu presenciei algo que foi assim, o esquizoide virou e falou para mim bem assim, olha, você tem que explicar como se você estivesse explicando para idiotas. Porque do jeito que você fala, as pessoas não vão entender. Aí quem está perto se ofende com um negócio desse. Não, peraí. Peraí, não é assim que você tem que falar. Não é assim que você tem que falar. Como assim eu vou ter que falar como se eu estivesse explicando para idiotas? Não, peraí. Só que o esquizoide, ele fala desse jeito e para ele está tudo bem. Ou ele fala bem assim, sim, não. Tá, você está com vontade de comer? Não. Estou com vontade de comer, não. Você quer sair? Quero, não. Nossa, que pessoa fria. Na verdade, ele não é questão de ser tão frio, é porque ele é muito do mundo das ideias, muito do mundo do pensamento. Então, ele não consegue, muitas vezes, conectar pensamentos com sentimentos. E ele pode ter um pouquinho de ausência de empatia naquele momento. E isso pode ser trabalhado e eu recomendo que seja trabalhado, porque nós estamos em uma sociedade onde a gente precisa interagir um com o outro, tá? Então a gente tem que trabalhar assim. Ele tem medo dos outros por causa da rejeição inicial, mas alguns autores já falaram que, na verdade, o que o esquizoide quer é existir. Ele quer existir, ele quer se conectar, ele quer expressar as suas ideias, ele quer expressar a sua genialidade. Só que como ele não encontra um espaço para ser livre de risco zero, aí ele prefere muitas vezes ficar no cantinho dele, mais recluso. Tem um termo aqui que eu achei bem interessante, que foi um termo que bombou nas redes sociais há uns dias atrás aí, demissexual. O que é demissexual? É uma pessoa que só tem atração sexual pelo outro se for de maneira afetiva ou intelectual. Se a pessoa não criar uma conexão afetiva ou uma conexão intelectual com o outro, logo ele não vai ter desejo sexual, diferente de outro traço, que ele não vai precisar muito disso para ter desejo sexual, não. Quando a gente chegar nele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o esquizoide, ele pode ter esse comportamento aqui demissexual, que é aquela pessoa assim que às vezes parece que nem quer sexo, sabe? Para ela, tanto faz. Tanto faz fazer como não fazer, porque ele está tão assim nas ideias que o prazer dele é o mundo das ideias. Então ele pode ficar um pouco distante. Aí o que tem que fazer? Tem que estimular. E para estimular isso, ele tem que ter essa conexão intelectual, ele tem que ter essa conexão afetiva. E ele tem que imaginar aquilo, imaginar o tanto que é bom conversar com uma pessoa, imaginar que aquilo realmente vai ser saudável e dar lugar para algumas sensações do seu corpo. Dependendo do esquizoide, ele vai ficar um pouco incomodado de tocar em algumas partes do corpo. É interessante, principalmente com um casal, tá? Tô falando já aqui em relação a casal, de ter essa experiência de tocar. A pessoa mesmo toca na parte do corpo dela e fala, olha, eu gosto aqui, depois deixar que o outro toque. Colocar a mão mesmo, colocar a mão, fazer um carinho, fazer uma carícia e ver como que o outro reage, se encostar. Esse é um medo? Isso é um medo? Ou realmente é uma barreira de sentir uma sensação boa naquele momento? Às vezes é interessante experimentar, sentir a sensação boa naquele momento ali e vai aproveitando esse momento. Claro que com todo cuidado, né, com todo o preparo possível para isso, tá? O fato de se abrir o faz lembrar como que isso é doloroso. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o esquizoide ele não fala porque ele tem medo de lembrar daquilo e fazer doer.
Aí o que ele faz? É melhor não falar, deixa eu ficar aqui. Quanto mais a gente esconde as nossas dores, quanto mais a gente esconde os nossos sentimentos, quanto menos a gente dá lugar para os nossos sentimentos, menos a gente se desenvolve, menos a gente aproveita a beleza da gente ser quem a gente é. A gente precisa encontrar um lugar seguro para a gente poder jogar isso para fora, para a gente poder conversar sobre esse assunto. A gente tem que encontrar um lugar. Agora, claro, vai ser doloroso? Vai, já foi muito doloroso. Muitas vezes eu falei coisas da minha infância, quando eu falava, os meus olhos começavam a lacrimejar, meu coração começava a acelerar. Hoje eu falo de uma maneira mais tranquila, eu falo, eu lembro daquilo que aconteceu e não dói mais. Em algum momento aqui eu vou contar para você. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência, até na minha vida adulta, na gestação, coisas que eu fiquei sabendo que aconteceram. E hoje eu falo de uma maneira mais tranquila. Lá os outros últimos vídeos lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões, como que eu superei e como que eu trago isso para dentro da linguagem integrativa corporal, para a gente ter mais saúde em todas as áreas da nossa vida. Como que é o formato do corpo do esquizoide? Você deve ter assistido em outros lugares ou já me acompanhando em algum tempo, falou, poxa, mas ele falou do esquizoide? Falou, mas ele não falou do formato do corpo, é porque eu deixei por último mesmo. Essa daqui é a esquizoide, dos incríveis ali. Cada um desses aqui é um traço de caráter, eles têm um traço de caráter mais evidente, tá? Essa daqui é a esquizoide, é a mais esquizoide deles. Olha, ela tem um corpo magro, alongado, claro que ela vai ter outros traços aqui. Ela tem um olhar distante, ela tem uma testa aparente, é tanto que ela esconde aqui com o cabelo. E o superpoder dela é um deles, é invisibilidade e escudo. Olha como se parece muito com o traço de caráter esquizoide. Eu tenho um escudo. Então esse meu comportamento ácido, esse meu comportamento mais direto, esse meu comportamento de sim, não, tá bom, tanto faz, é já para dizer para a pessoa, não tô afim. Não estou afim de contato, então ela tem um escudo, ou às vezes ela faz de tudo para ser invisível, para se esconder, ou ser outra pessoa, né? Que aí a pessoa às vezes ela tem uma criatividade, ela usa a criatividade dela e aí ela se veste de uma maneira que ela se transforma como quase que um personagem. Também é a habilidade de um traço de caráter esquizoide. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Então quando o esquizoide usa a criatividade dele para se vestir, para ser do jeito que ele é, para se sentir bem com aquilo, tá tudo bem. O ruim é quando ele usa essa criatividade para ficar se vestindo, para ficar se fantasiando, porque ele está querendo fugir da realidade, ele está com medo de se expor. Aí não, aí é uma busca o tempo todo de estar se escondendo. Então, como se diz, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu me visto de maneira muito criativa, porque eu gosto, porque eu acho interessante, porque eu quero dar vazão à minha criatividade, ok. Agora, se eu me visto de maneira criativa, porque eu não suporto me olhar do jeito que eu sou, sem eu estar produzido, isso aí é dor. Aí eu tô toda hora fugindo de alguma coisa, tá? Então nós temos aqui o esquizoide, então ela tem o cabelo aqui para frente, ele tem uns ossinhos mais aparentes, é uma boca, muitas vezes uma boca mais fina, uma boca mais apagada. Esse daqui representa também, ó, um esquizoide, mas ele tem outro traço mais característico, esse boneco aqui, ó. Uma cabeça mais alongada, ossos aparentes, então, os ossinhos mais aparentes. A perna do esquizoide, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui, vou. A perna do esquizoide, quando ela fecha, ela fica mais ou menos assim, ó. Ele vai fechar a perna e a perna não fecha, tem tipo quase como esse alicatezinho aqui, ou às vezes fecha só um pouquinho aqui, mas o joelho não encosta. E ele tende a ter as pernas mais finas, é como se fosse aquela perna assim, sem energia, é como se ele não quisesse realmente contato com o chão, diferente daqui para cima. A cabeça dele é uma cabeça mais evidente, uma testa mais evidente, é como se tivesse um cérebro grande ali dentro, né? Coubesse um cérebro grande. Esse é o traço de caráter esquizoide. Quando a gente estiver falando em outro momento como que a gente faz a análise, aí eu vou explicar para vocês como que a gente faz a análise olhando de maneira detalhada. Uma das coisas que ajuda bastante o traço de caráter esquizoide é o que a gente chama de aterramento. O que é esse aterramento? É contato com a terra, é pisar no chão, é tirar o sapato mesmo e pisar no chão. Por isso tem muitas pessoas que têm o hábito, né, de andar pisando no chão,
que é para se reconectar, tem algumas pessoas que é para se reconectar com a terra, né? E é terra mesmo. Às vezes anda dentro de casa ajuda, claro, mas pisar na terra, pisar na grama é bem melhor. Pegar uma árvore, entrar em contato com a árvore, tocar naquela árvore ali, isso vai ajudar muito esse processo de aterramento, né? Que é usado muito nas questões de algumas questões terapêuticas, de algumas práticas terapêuticas, para você estar presente no momento. Então, uma das dicas que eu dou para o traço de caráter, tente ficar mais presente no momento. Você pode ficar no mundo das ideias, mas tente ficar presente no momento, sentindo prazer, trabalhando com algumas competições também, ou seja, competições para a área das questões intelectuais. Quando receber elogio, aceita o elogio, aceita o reconhecimento, aceita os incentivos e cuidado com a comunicação. Uma das coisas muito importantes para o traço de caráter esquizoide, que ajuda nos relacionamentos, é desenvolver uma comunicação não violenta. Procure falar mais daquilo que você pensa, mais daquilo que você sente. Vire para alguém e fale o seguinte: olha, eu penso dessa forma, a minha mente é um pouco mais acelerada, todas as vezes que acontece esse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de coisa. Você fala assim, ao invés de você ser direto naquela situação, porque se você é direto naquela situação em um grupo, por exemplo, ou então ali tem pessoas no meio, vão achar, nossa, que coisa estranha, e pode fazer com que as pessoas se afastem. E você não precisa estar fazendo isso para poder afastar as pessoas. Você pode se afastar sem usar essa comunicação, muitas vezes, que pode ser uma comunicação violenta, sendo vista por outras pessoas. Então deixa claro aquilo que você gosta. Fala, olha, por favor, não toque. Né? O meu filho, por exemplo, ele já falou, olha, eu não gosto que me toque aqui, no meu braço, mas você pode tocar aqui no meu ombro. No braço não gosto que pegue no meu cabelo, que puxe aqui meu cabelo aqui atrás, que dá agonia. Ok, que ele tem o cabelo todo encaracolado. Então ele já deixou claro pra gente o que ele gosta e o que ele não gosta. Então eu não vou ficar provocando meu filho, pegando, toda hora que ele chegar perto de mim, eu vou pegar na barriga dele, só para provocar. Não, eu posso provocar de outra maneira, porque senão eu posso estar estimulando uma dor ali que é uma dor desnecessária. Então, interessante, comunicação não violenta para o esquizoide. Diga aquilo que você está pensando, diga que aquilo faz parte do seu traço de caráter, diga que você realmente é uma pessoa diferente dos demais, você você tende a se desligar quando a coisa não é interessante. Esquizoide é assim, os esquizoides se desligam, ele tem uma tendência a ficar distraído, a se distrair com muita facilidade. Por isso que uma combinação de traço de caráter esquizoide com uma combinação de traço de caráter rígido, às vezes pode ter aí um diagnóstico de TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a pessoa se distrai mesmo, ela vai se distrair. Mais uma vez, esse tem que ser feito um diagnóstico com um profissional da área, tá? Agora, para o esquizoide, quando que ele não se distrai? Quando a coisa está interessante. Então, quer que um esquizoide tenha a sua atenção, converse na linha dele, converse no ritmo dele e pergunte para ele se está interessante. Aí você vai ter a atenção dele. E aí, em outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que dizer e o que não dizer para o esquizoide, o que esperar e o que não esperar do esquizoide de uma maneira mais ampla, tá bom? Espero que você tenha gostado até aqui, tá? E aí, a gente se encontra no próximo vídeo.